Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus no Evangelho de hoje e vemos a doutrina sobre o matrimônio que Jesus nos ensinou. O homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério." Na cerimônia do casamento religioso, lembramos sempre estas palavras de Nosso Senhor: que os dois se tornam uma só carne, que o que Deus uniu, o homem não separe. Aqui vemos então a doutrina da indissolubilidade do matrimônio, de tal forma que, como diz Jesus, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira, e se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Quando se fala de entrar com um processo na igreja para anular o casamento, isto não significa que o casamento que foi válido será anulado, mas significa que irá provar-se se o casamento desde o começo não foi válido. Em outra ocasião, falarei mais sobre isso. Dando continuidade à nossa série sobre São José Maria e a sua mensagem, como comentei, vamos, a partir de agora, destrinchar a sua mensagem. Dizia que São José Maria viu pessoas de todas as raças e condições amando a Deus no meio do seu trabalho. São José Maria viu não só que estavam amando a Deus no meio do seu trabalho, mas estavam se santificando no meio do seu trabalho. Isto já foi uma grande novidade na mente de São José Maria e na Igreja. Até a fundação do Opus Dei, não passava pela cabeça das pessoas que alguém pudesse ser santo, estando no meio do mundo, realizando as suas tarefas normais. Por que isso não passava pela cabeça das pessoas? Isso acontecia, em primeiro lugar, pois com o surgimento no século IV das ordens religiosas, isto é, estas instituições da Igreja, onde as pessoas se reuniam para afastar-se do mundo e viver uma vida de oração, passou-se a acreditar que somente estas pessoas e os sacerdotes poderiam ser santas. E por quê? Porque se nós estamos aqui na Terra para ganhar o céu, então o que realmente importa é a vida espiritual, a vida de oração, a vida de penitência. E como os religiosos vivem mergulhados na vida espiritual,
então só eles podem ser santos, alcançar a perfeição da vida cristã. Depois, tendo contato com os religiosos, as pessoas viam como, de fato, eles iam progredindo cada vez mais na vida espiritual. Porém, para ser religioso é preciso ter vocação para isso. Então, os que não sentiam este chamado ficavam no meio do mundo, trabalhavam, se casavam e sentiam-se como cristãos de segunda categoria. O ideal seria fazer-se religioso, afastar-se do mundo. Nesse sentido, até começou a surgir as ordens terceiras. O que são as ordens terceiras? São leigos que estão no meio do mundo e que tentam viver de alguma maneira a vida religiosa. Em segundo lugar, isso acontecia pois, se o que importa é ganhar o céu e, portanto, a vida espiritual, o mundo começou a ser visto como contraponto. Se a vida espiritual, se o afastamento do mundo é bom, o mundo, por sua vez, é ruim. O mundo é ruim, pois não só ele nos afasta de Deus, afasta-nos da vida de oração, como também nos conduz à perdição. Então, aquilo que São José Maria viu, isto é, pessoas de todas as raças e condições amando a Deus no meio do mundo, no meio do seu trabalho e santificando-se, foi uma grande novidade, uma grande mudança de paradigma. Amanhã continuamos. Que lição nós podemos tirar destas considerações? Como dissemos, o Opus Dei, por viver o que Jesus nos ensinou, é atacado pelos inimigos de Deus, sendo taxado de ultraconservador. Porém, como acabamos de ver, o Opus Dei não só não é ultraconservador, mas é ultramoderno e revolucionário. Traz uma grande novidade. Todos aqueles que estão no meio do mundo estão chamados à santidade e podem ser santos. Tanto é assim que quando Dom Álvaro, que foi o primeiro secretário de São José Maria, foi ao Vaticano para falar sobre o Opus Dei pela primeira vez, disseram que ele teria que voltar dentro de 100 anos, pois aquilo era uma novidade sem precedente. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.